Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão e nós estamos aqui em mais um Caminhos do Espiritismo e esses estudos são conduzidos pelo Sejus e hoje nós temos a estreia aqui da nossa querida amiga Regina Celi Rocha, eu também sou Rocha, mas nós não somos parentes, e nós continuamos estudando o que é o Espiritismo. E no livro O que é o Espiritismo tem um capítulo longo que a Regina vai tentar introduzir aqui para a gente de uma forma abreviada, que em alguns livros consta como o padre, e em alguns como o sacerdote, mas é um diálogo de Allan Kardec, é, que ele imaginado, né, por Allan Kardec com o padre. Aqui é um canal interreligioso, então nós não temos nada contra padres nem sacerdotes, mas naquela época fomos perseguidos por um bom tempo historicamente. Como eu acredito que a maioria das religiões aconteceu com relação ao catolicismo, enfim. Mas eu vou dar a palavra para a Regina. Muito bem-vinda, Regina. Vamos começar? Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos trabalhar esse capítulo, O Padre, né? É o terceiro diálogo do primeiro capítulo. Bom, eu tentei dar uma resumida aqui, né? Então, são muitos questionamentos que o padre faz, mas vamos lá. Bom, o padre inicia o diálogo, né, pedindo permissão a Kardec para dirigir-lhes algumas perguntas, né? E Kardec responde que sim, que teria prazer em responder, mas já foi avisando que não pretendia convertê-lo às ideias do Espiritismo, né? Que se ele quisesse se aprofundar nas ideias da doutrina, que ele poderia ler todos os livros, né? Onde essa doutrina estava exposta. Então, ele poderia estudar à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las depois que tivesse lido, né? E complementou dizendo que o Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, né? E fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura, né? E que os que já tinham uma fé religiosa e que essa fé satisfazia, ele não tinha necessidade do espiritismo, né? Então, ele se dirigia àquelas pessoas que não creem em nada, né? Ou que de tudo duvidam, né? E que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. E isso é um dos atributos do homem, né? E se o espiritismo não respeitasse essa liberdade, ele estaria em contradição com todos os seus próprios princípios, né, de liberdade e de tolerância. Então, por isso, ele não se impõe a pessoa alguma, né, e não força nenhuma convicção, né? E para o espiritismo, qualquer crença, mesmo que seja errônea, é respeitável, né? Se ela for sincera e se não permitir ao homem fazer mal ao próximo, né? E ele diz ao padre: mas, senhor padre, né, da mesma forma que o espiritismo procura não violentar a sua consciência, nem a consciência de ninguém, né, que o senhor também busque respeitar, né, a nossa, né, a do espiritismo e a dos espíritas. E Kardec termina com uma colocação muito interessante, né? Ele diz ao padre que se ele transformasse uma crença que em si mesmo é inocente em instrumento de perseguição, essa crença, então, ela se tornaria nociva, né? E sendo nociva, seria passível de ser combatida, né? Por quê? Porque toda crença imposta, ela é superficial e só desperta as aparências da fé, nunca a fé sincera, né? Então, o espiritismo ele expõe seus princípios aos olhos de todos, né? E cada um pode assim formar uma opinião segura, né? E se aí resolver aceitar esses princípios, vão fazer isso livremente, né? Porque viram razão nesses princípios, né? Viram como princípios racionais, né? Mas nem o espiritismo, nem os espíritas querem mal aquelas pessoas que têm opinião diferente, né?
se hoje, né, a Kardec coloca para o padre, se hoje a luta entre a igreja e o espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado, né? Então, né, essa vem uma segunda questão do padre, que me lembrou até o meu avô, parece que eu estou vendo meu avô falando assim, né? Tipo, alto lá, seu Kardec, né? Então, o senhor acha que pode contestar a igreja quando esta, vendo levantar-se uma nova doutrina cujos princípios em consciência julga dever condenar? Né? O senhor acha que pode contestar-lhe o direito de discutir e combater esses princípios, prevenindo os fiéis contra o que ela considera erro? E ao que Kardec responde, de modo algum podemos contestar, né? Esse direito, né, que também nós reclamamos para nós, então não podemos contestar. Se ela houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Mas, senhor padre, pegue e leia a maioria dos discursos proferidos pelos membros da igreja e publicados em nome da religião. Pegue e leia os sermões que têm sido pregados e vereis neles sempre a injúria e a calúnia, transbordando por toda parte, e os princípios da doutrina espírita sendo desfigurados indigna e perversamente, né? E ainda lembrou, padre, né? Me responda, senhor padre, do alto do púlpito, né, não temos sido os espíritas qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Não temos sido animatizados e rejeitados pela igreja sobre o pretexto que é melhor ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelo ensino do espiritismo? Né? E foi citando várias situações que aconteciam naquela época, né? Como muitos católicos lamentarem não poder atirar fogo, né? Atirar os espíritos na fogueira da Inquisição, né? E em muitas localidades os espíritas eram marcados pela censura, né? Eram perseguidos e injuriados nas ruas, né? Eram tidos como pestilentos, perniciosos e eram impedidos que os criados prestassem serviços aos espíritas, né? Muitas mulheres eram aconselhadas a separarem-se dos seus maridos, né? Porque por conta do espiritismo, né? E tinham as pessoas eram desempregadas, ficavam desempregadas, né? Eram mandadas embora, né? Tirando o pão e o trabalho, né? dos operários por conta de serem espíritas. E não respeitavam, até pessoas cegas, né, com deficiência, que eram mandadas embora porque não queriam abjurar a crença deles. Né? E então, né, Kardec pergunta, dizei-me, senhor Abade, será isso uma discussão leal? Né? E os espíritas responderam com injúria, né? Responderam o mal com o mal? Não. Né? A tudo opuseram eles sempre a calma e a moderação, né? Porque a consciência pública já tinha feito justiça a eles, né? Reconhecendo que eles não eram os agressores. Né? Então, o padre se defende, né? Dizendo que todo homem sensato deplora esses excessos, né? Todos esses excessos que Kardec tinha citado. Mas a igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Né? Então, o padre tentou defender, né, a igreja. E Kardec, né, responde, convenho, mas entrarão na classe dos pouco esclarecidos os príncipes da igreja? Né? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona? Né? Todos lembramos o auto de fé de Barcelona, né? Que foi aquela expressão notabilizada por Kardec, né? Se referindo àquela queima de 300 livros espíritas que foi realizada em praça pública em Barcelona em 1861. Né? E Kardec continua, né? A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Então, se ela tolera
esses sermões indignos da cadeira evangélica, se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe a perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova, né? Então, Kardec termina, né, essa resposta dizendo que a Igreja, a partir do momento que começou a repelir os espíritas que buscavam, né, os católicos, ao repelir o espiritismo, né, forçou aqueles católicos de outras religiões que buscavam o espiritismo a retroceder, né, porque a violência dos seus ataques, né, levou a as discussões para um terreno novo, né? E o espiritismo, que era apenas uma filosofia, né, foi tomando proporções, né, enormes, né, e se transformou assim, como um inimigo formidável da Igreja, né? Então, foi ela que acabou proclamando o espiritismo como uma nova religião, né? E numa quarta pergunta, numa próxima pergunta, o padre se coloca como um livre pensador, né, e questiona Kardec, né, que há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência e declaraste que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença, como outra qualquer. Por que negar-lhe a liberdade que concedeis a todas as outras? Né? E Kardec, então, responde que cada um é livre sempre para crer no que quiser, ou para não crer em coisa alguma, né? Mas que nós não toleraríamos mais uma perseguição, né, contra aqueles que acreditam no nada, né, depois da morte, né, que não acreditam que exista vida após a morte. E, da mesma forma, não aceitaríamos contra qualquer pessoa de qualquer religião, né, que tenha pensamentos divergentes ao nosso, né? E que o materialismo leva ao individualismo, né? E leva aquele pensamento de cada um por si, né, durante a vida terrena. E porque, como para eles com a vida tudo se acaba, então é que seja cada um por si, né? Então, nesse pensamento, a caridade, a fraternidade, a moral ficam sem base alguma, né? E sem razão de ser. Então, essa negação do futuro, né? A simples dúvida que se lança, né, sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, né, que é a origem, né, da maioria dos males da humanidade, né? Então, que o Espiritismo crê na vida futura, né, e mostra a perpetuidade das relações entre os homens e estabelece assim uma solidariedade. E essa solidariedade não se quebra, né, quando a pessoa morre, né? Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Então, essa é a questão que ele coloca que o Espiritismo tem com o materialismo, né? Com o materialismo, exatamente. Então, o padre continua, né, perguntando, bom, a religião ensina tudo isso, e até agora ela foi suficiente. Então, qual que é a necessidade de uma nova doutrina, né? Então, se a religião ensina tudo que ele já tinha falado, então era necessária, né, mais uma nova doutrina. E ao que Kardec responde, né? Se a religião ensina o bastante, por que há tantos incrédulos religiosamente falando, né? Ela prega, é verdade, ela nos manda crer, mas muitas pessoas não creem simplesmente por afirmação, né? Então, o Espiritismo prova e faz ver o que a religião
só ensina em teoria. Então, além disso, né, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos, né? E o padre continua questionando, né? Não podeis, entretanto, contestar que o espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. E ao que Kardec responde, né? Ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos, né? Se o espiritismo negasse a existência de Deus, né, da existência da alma, da individualidade da alma, da imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, né? Se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, né? Que deve pensar não pensar senão em si, né? Não seria contrário só à religião católica, mas como a todas as religiões do mundo, né? Ele seria ainda a negação de todas as leis morais que são a base da sociedade, das sociedades humanas, né? Mas, diferente disso, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom, né? E eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, e é recompensado ou é punido pelo bem ou pelo mal que ele houver feito, né? Então, colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica, né? E a seguinte regra, né, sublime, ensinada pelo Cristo, que é fazer aos outros como queremos que nos seja feito, né? Então, não são esses os fundamentos da religião? Né? Essa certeza do futuro, de ir se encontrar com aqueles a quem se amou, não seria uma consolação? Né? Então, a vida espiritual é a nossa essência, e ela é grandiosa, né? Então, não seria ela, então, a mais apropriada para elevar nossa alma e nos fortalecer na prática do bem? Né? Então, o padre concorda que, nas questões gerais, o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Mas, né, ele coloca, dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? Né? Então, ele está perguntando a Kardec se os dogmas do Espiritismo não contradizem alguns princípios que a Igreja ensina. E Kardec responde que o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita de questões dogmáticas, né? Essa ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas, né? Essas ciências são boas ou são más? Né? Então, isso é que a gente precisa estudar para poder entender. Né? Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do espiritismo. Né? Essa questão é de grande importância, né? E Kardec faz alguns desenvolvimentos. Então, ele faz aí uma comparação com a eletricidade, né? Que antes que a gente estudasse, descobrisse e conhecesse, né, a eletricidade e os seus efeitos, né? Que a gente vê até hoje, né, os efeitos da eletricidade, e ainda existem efeitos da eletricidade que a gente ainda nem conhece. Então, antes disso, a gente ignorava a verdadeira causa da eletricidade, né? E nessa ignorância, a gente explicava falando um monte de bobagens, criando teorias malucas e absurdas. Né? E, da mesma forma, o espiritismo, né? Que antes de ser descoberto, né, quando se ignorava a sua origem, seus efeitos, alguns homens os atribuíam a causas mais racionais e outros a causas menos racionais, né? E aí cada um soltou a sua imaginação, e falamos tantas bobagens, tantos absurdos, quanto se falou, né, sobre a eletricidade. Mas, a partir do momento
que se passou a estudar, se passou a discutir, né, que se vulgarizou, né, que se espalhou sobre o que é realmente a doutrina espírita, né, que a partir do momento que nós passamos a saber que o espiritismo se funda na existência de um mundo invisível, formado pelos espíritos, e que esses são seres incorpóreos, né, que povoam o espaço, e que não são nada mais, nada menos do que as almas daqueles que viveram na Terra, né, ou em outros globos, né, e que deixaram seus invólucros materiais, né, e que esses espíritos são seres que nos cercam e incessantemente exercem influência, né, sobre os homens, tanto moral, né, quanto física, né, no mundo moral como no mundo físico, de certa forma. Então, depois que isso tudo se tornou conhecido, que se propagou, então, muitas coisas foram se resolvendo, as pessoas começaram a entender, né? E não falamos mais as bobagens que falavam antigamente, né, sobre a origem do espiritismo, né? Então, o verdadeiro caráter do espiritismo é de uma ciência, né? E não de uma religião. Então, e a prova disso é que ele, né, conta entre seus adeptos pessoas de várias crenças, né? E essas pessoas não precisavam renunciar às suas convicções para poder seguir a doutrina espírita. Então, tinham católicos fervorosos que também não deixaram de praticar os seus cultos lá na igreja, né? Isso quando a igreja não expulsava, quando descobria que eles seguiam o espiritismo, né? Protestantes, israelitas, muçulmanos, budistas, brahmanistas. Então, tinha vários seguidores dessas religiões que também, né, seguiam o espiritismo. Então, os princípios do espiritismo eles são independentes das questões dogmáticas, né? E as suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, né? E o padre insiste, né, nos dogmas, né? E pergunta: as evocações, entretanto, não são feitas segundo uma fórmula religiosa? E Kardec responde: realmente, o sentimento religioso domina nas evocações e em nossas reuniões, né? Mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo, a forma é nada. Nós os chamamos em nome de Deus, né? Porque acreditamos em Deus e sabemos que nada se faz nesse mundo sem a sua permissão, né? E que eles não virão sem que Deus o permita, né? E nossos trabalhos, né, nas nossas reuniões, tudo, nós procedemos com calma, com recolhimento, né? Porque isso é uma condição necessária para a observação, né? Porque também nós devemos respeito a esses espíritos que não vivem mais sobre a Terra, né? E qualquer que seja a sua condição. Pode ser um espírito feliz, pode ser um espírito infeliz no mundo espiritual, tem o mesmo respeito, né? E o que tudo isso prova? Né? Prova que nós não somos ateus, né? E também não quer dizer que nós sejamos professos de religião reformada, né? Então, o padre segue. Pois bem, o que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons devem nos aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e que queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselharem se devo ser católico, protestante, anglicano, quáquer, judeu, maometano ou mórmon, qual será a resposta deles? E Kardec responde, né? Há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas.
Bom, Deus é bom e justo, né? Não quer senão o bem. Então, a melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e a justiça de Deus, né? A que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia e não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, né? É aquela que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a amarem-se todos como irmãos, né? Que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não pode se contradizer. Aquelas cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. Aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade nos homens, né? Aquela que, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal, né? Ela não deve deixar porta alguma aberta para o mal, nem diretamente, nem por interpretação. Então, pensando nisso tudo, né, vede, julgai e escolhei, né? Então, o padre questiona. Então, vamos pensar que se um católico fervoroso, que escrupulosamente cumpre com seus deveres, né, do seu culto, ele não é censurado pelos espíritos? E Kardec responde, não, se isso é para ele uma questão de consciência e se ele o faz com sinceridade, né? Mas, se for hipócrita, se só tiver piedade aparente, sim, 1000 vezes sim, né? Os espíritos superiores, né, eles que são encarregados do progresso da humanidade, eles declaram-se contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles, né? E, né, ainda deu uma questionada no padre. Não se pode negar, né, padre, que a religião nem sempre esteve isenta de abusos, né? E se os espíritos combatem o mal, onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião seria atacá-la, né? Então ele está combatendo o mal e não atacando a religião quando ataca os abusos que essa comete, né? Bom. Regina, deixa eu só te interromper um minutinho. Tá muito legal. Isso a gente já chegou a meia hora. Eu vou pedir a paciência aí dos nossos internautas, o acompanhamento, para a gente, em 15, você acha que dá? A gente tentar finalizar essa parte. E aí, o que não ficar, a gente vai recomendar que as pessoas leiam o capítulo, porque ler sempre é uma experiência muito importante, né? Além de ouvirem aqui a sua explicação. Ok, vamos tentar em 15 fazer o restante, né? Então, pode continuar? Vamos lá. Então, o padre volta na questão dos dogmas, né? Então, a gente pode fazer isso que você falou, que as pessoas leiam lá o capítulo, né? Ele volta na questão dos dogmas, né? E a gente pode passar para a seguinte aqui, que ele passa para uma pergunta que ele havia questionado nessa pergunta anterior sobre a questão do espiritismo negar o demônio, né, e essas coisas, né? E ele pergunta a Kardec se ele não acha, né, que os vulgos, né, não precisavam de imagens impressionantes, né, antes de uma filosofia que eles não podem compreender, né? Então, Kardec coloca para ele que isso é um erro, né, que tem lançado
várias pessoas, né, afastado da religião, várias pessoas, e lançado essas pessoas no materialismo, né? Que a religião ela ganhará sempre se ela seguir o progresso das ideias, né? E que a gente não... religião nenhuma vai ganhar, que ela vai sempre cometer um erro se ela espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas, né? E o padre, né, coloca que a igreja realmente reconhece reconhece hoje que o inferno material é uma figura, né? Mas que isso não exclui a existência dos demônios, né? E sem eles, como explicar a influência do mal, né? Que não pode vir de Deus? E Kardec responde que o Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, né? Mas sim os maus espíritos. Mas ele entende que esses maus espíritos não são seres à parte, que foram criados para o mal e para ficar perpetuamente votados ao mal. Né? Que eles são seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Né? E ele lembrou assim, que a igreja sempre admitia como quando se tratava de espiritismo, né? Ela só admitia a comunicação dos maus espíritos, né? Mas que isso era uma contradição, né? Primeiro, se você raciocinar um pouquinho, né, como que você pode dizer que os espíritos, né, que davam comunicações, boas comunicações, né, dando bons exemplos, desejando o bem, sempre procurando melhorar as pessoas, né, pregando a mais pura moral evangélica, o desinteresse, o amor ao próximo, como isso poderia ser um espírito mau? Né? Como um espírito mau combateria o mal? Né? E também era contraditório, porque a própria igreja admite certas aparições e comunicação de santos. Né? Então, ela não estaria aí rejeitando essa ideia de que só os espíritos maus é que se comunicam? Né? Então, Kardec mostrou essa contradição da igreja, né? Mostrando que a igreja apega-se à letra, né? da figura alegórica de Satã. Né? Então, ele passa, então o padre passa a admitir, então, né, que realmente a igreja não nega que os bons espíritos possam comunicar-se, né? Porque ela reconhece que os santos também se têm manifestado, né? Mas ela não considera bons aqueles que vêm contradizer os seus princípios imutáveis, né? E ele coloca assim que os espíritos ensinam que há penas e recompensas futuras, porém de modo diferente que a igreja ensina, né? E que só a igreja pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus espíritos, né? E aí Kardec, né, diz que eis a magna questão, né, que Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, né, porque vinha revelar uma lei da natureza e provando o erro de uma crença que era julgada inatacável, né? Então foi condenado e excomungado, né? E se os espíritos tivessem sempre concordado sobre todos os pontos, no sentido exclusivo da igreja, né? Se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, eles teriam sido todos bem-vindos, né? E não seriam qualificados de demônios. Né? Então,
o padre resolveu deixar as questões dos demônios para lá, né? Fala da reencarnação, né? E diz que a reencarnação parece mais difícil de conciliar com os dogmas, né? Pois não é mais que a renovação da metapsicose de Pitágoras, né? Então, Kardec explica que aquela não era a ocasião certa para discutir aquela questão, né? Que ela exigia longos desenvolvimentos, e aí cita para ele os vários livros onde ele poderia encontrar sobre esse assunto, né? O Livro dos Espíritos, coloca lá o número das questões, o Evangelho. Depois que ele lesse o Livro dos Espíritos, ele poderia ler o Evangelho, e foi citando vários livros que ele poderia ler, né? Sobre o que realmente era a metapsicose e as diferenças, né, que o Espiritismo tem com isso, né? E que não seria uma questão para se discutir naquele momento, né? E ele resume essa questão dizendo que a reencarnação não é um sistema imaginado para a satisfação das necessidades de um ideal e nem de uma opinião pessoal. Ela é ou não é um fato, né? E se está demonstrado que certos efeitos existem e são materialmente impossíveis de se comprovar sem a reencarnação, então a gente tem que admitir que eles são consequências da reencarnação, né? Então, se está na natureza, né, não pode ser anulado por uma opinião contrária, né? Então, ele termina esse assunto com esse pequeno, esse resuminho, né? Legal. E já estamos no finalzinho. Já passamos. Se você quiser fazer suas considerações finais aí, a gente encerra. Ok, né? Então, eu achei bem interessante, né? O diálogo é bacana se as pessoas puderem ler, né? Para poder entender melhor, porque a gente tem que resumir, né? Não dá para ficar lendo tudo, né? Então, é bom que as pessoas vão entender melhor, e depois você vendo os vídeos e lendo, acho que ajuda, né, a entender melhor nesse resumo, né, da doutrina que Kardec faz nesse livro, né? E o melhor, e ele termina assim, e eu concordo com ele, que o melhor meio de esclarecer sobre o Espiritismo é estudar previamente a teoria e depois os fatos virão, né, naturalmente, né, e serão compreendidos, melhor compreendidos, né? Então, é isso. Legal. Obrigada, Regina. É isso que a gente tenta fazer aqui. Lembrando de pedir para todo mundo para curtir, compartilhar, se inscreva no canal Paz e Bem, na Pós TV 247, e também no canal do Sejus. Lá nós temos vários outros vídeos com a Regina, que agora fez a sua estreia aqui. Esperamos que para ficar. E um beijo grande, muito obrigada. Tchau, gente. Paz e bem.